Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje vamos falar sobre depressão perinatal. Eu sei, ninguém gosta de falar sobre depressão, ninguém gosta de estar deprimido. A verdade é que isso acontece, a verdade é que há alguma coisa a fazer e por isso nós estamos aqui a falar sobre este assunto. Para isso vamos contar com a presença da doutora Kátia Santos, médica psiquiatra perinatal, com esta especificidade, esta especialidade, e eu acredito que vai ser uma conversa muito interessante e importante para quem de alguma maneira possa estar a passar por esta situação ou possa ter algum familiar nesta situação. Lembrar que estamos nas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e Instagram Conversa de Mulheres, para poder ver quem vão ser as nossas convidadas, poder ver os temas, partilhar, porque é muito importante aqui partilhar. Olha, o programa de hoje é um programa que fala de saúde mental, um programa que fala em que vamos se calhar dar algumas dicas, algumas estratégias, vamos fazer notar alguns sintomas ou algumas situações que são importantes termos em atenção, desculpem a redundância. Então sim, claro, é um programa que tem que ser partilhado muitas vezes, porque cada vez mais temos mais conhecimento e há muitas pessoas que estão a sofrer sem haver a necessidade disso. Poderiam já estar a fazer alguma coisa para as coisas estarem mais tranquilas. Daí nós estarmos aqui de segunda a sexta-feira, às 15 horas, para falarmos sobre estes temas. Lembrar também que temos o nosso canal do YouTube, onde cerca de 2 semanas após passar aqui na Curiacos TV, no nosso canal do YouTube, também da Curiacos TV, é uma verdade, poderá ver a playlist dos programas de 2024 e partilhar com quem mais gosta. Aí sim vê o programa completo, temos receitas, temos desporto, temos parte médica, como é o caso de hoje, temos histórias de vida, de inspiração, temas diversos, portanto passe no nosso YouTube, passe lá uma boa tarde a ver, mas também partilhe. Queria, antes de apresentar a nossa convidada, lembrar, e estamos mesmo aqui a chegar ao final da semana, portanto o mês de maio está mesmo a acabar, e dizer que então em junho vamos estar a rever alguns dos programas marcantes destes últimos tempos, dos 7 anos que tem o programa Conversa de Mulheres. Alguns programas que foram aqui pensados, escolhidos, não podemos escolher todos, não é? São 20 programas que nos foi pedido escolher e que uns, se calhar, eu me lembrei, outros a Cláudia se lembrou, outros as nossas produtoras se lembraram, mas todos eles com certeza impactaram muitas pessoas e por isso vão passar, ou porque são programas especiais, vão passar aqui e vamos poder rever durante o mês de junho. Nós ainda vamos aparecer para dizer qualquer coisinha, por isso fica atento. A seguir a junho vamos ter aqui algumas alterações na grelha, portanto não posso revelar mais nada, não me é permitido dizer mais nada, mas fica atento porque com certeza as mudanças são sempre para melhor, portanto com certeza vamos mudar sempre e as coisas vão a seguir tendo alguma dinâmica diferente para melhor, portanto conto com a sua atenção aí desse lado. E então, dito tudo isto, vamos então passar um separador para receber a nossa queridíssima convidada de hoje. Até já! E então vamos dar as boas-vindas aqui à doutora Kátia Santos, médica psiquiatra perinatal, dedicada a esta área em exclusivo desde 2022, que trabalha em ambiente hospitalar e que também é social media content creator, ou seja, basicamente faz conteúdos nas redes sociais sobre esta área. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer também esta oportunidade de vir aqui falar sobre estes temas tão importantes. Muito obrigada pelo convite. E que nem sempre são recebidos ou as pessoas gostam de falar sobre eles. É verdade, também é verdade. É sempre difícil falar sobre coisas que não são boas ou que não são tão fáceis de viver. Mas então, antes de conhecermos a doutora Kátia e o trabalho que a doutora Kátia faz e falarmos sobre este tema, gostávamos de conhecer a Kátia. Se nos permite. Sim, claro que a sim. Kátia é de onde? De onde é que surge aqui o gosto por esta área da saúde? Como é que é isto tudo? Eu sou natural de Setúbal, foi lá que nasci, foi lá que... Praia, golfinhos. Também, é verdade. E foi lá que fiz a minha formação até ao final do ensino secundário. E foi lá também que eu construí as minhas primeiras vivências, as minhas primeiras memórias e, no fundo, esta decisão pela saúde, pela área da ciência, também foi um pouco construída a partir desse percurso.
Ou seja, através das várias escolhas, das várias disciplinas que fui tendo, O que é que gostava na escola, quando era mais nova? Eu fui nutrindo um amor muito paralelo entre as ciências, as humanidades e as artes, e acho que também talvez a minha escolha por esta área... Tudo! Artes, humanidades... Isso Sim. assim foi muito difícil. Foi Só sabia bastante. que não ia para desporto, então. Certo. Portanto, basicamente, para desporto, então não, mas as outras todas eram... Sim, não foi Sim, fácil. sim, não foi. E talvez até a minha escolha pela psiquiatria vai nutrir aqui um bocadinho o amor por estas diferentes áreas. Entender Que ela não me parece nada. tem aqui alguns limites entre a cultura. Nós precisamos de saber aqui coisas muito diversas para também compreender quem acompanhamos, e isso torna tudo muito mais interessante também. E então, o que é que fazia quando era pequena, ou o que é que se imaginava a fazer quando fosse grande? Eu imaginava-me a ser cuidadora, mas não sabia ainda de que forma. Sempre gostei muito da relação humana, sempre gostei muito de conhecer as pessoas, compreendê-las, mas não sabia de que forma é que isso iria um dia mais tarde vir a acontecer. Era aquela menina das bonecas, tomava muito conta das... Não tanto, não tanto, não. Pensei que cuidadora, gostava de tomar conta. Sim, mas talvez gostasse o tomar conta no sentido de compreender, apoiar, talvez não tanto dessa forma, mas no sentido de compreender o ser humano. Acho que foi isso sempre que me intrigou e que me levou aqui também um bocadinho nesta busca. E sem dúvida que, chegando à faculdade, deparei-me com aquelas cadeiras primeiro muito teóricas da medicina. Então, e antes da faculdade, como é que decide aqui porque é logo entra em medicina. Sim, medicina. sim. Exatamente. Sim. Foi uma escolha, não... Isso, entrar em medicina implica que no secundário tem que fazer aqui já uma grande escolha de vida. Sim, sem dúvida. Tem que ter umas grandes médias. Já houve muita dedicação e muito empenho para esse caminho, sem dúvida. E foi a partir daí que eu consegui também... Teve que abdicar de algumas coisas? Sim, talvez diga que sim. Algum tempo livre, talvez recusar alguns convites pelo caminho, mas hoje, olhando para trás, acho que... Não se arrepende? Foi em prol de um bem maior, sim. Não me arrependo. Então, e quando entrei em medicina já sabia o que é que queria fazer? Não. E aí eu acho interessante porque foi preciso eu chegar ao 4º ano da faculdade, depois de passar por toda uma vertente teórica assustadora, para quem chega pela primeira vez à faculdade, que consegui pensar, ok, se calhar esta especialidade é interessante. E foi quando comecei a contactar com a psiquiatria pela primeira vez, pensei, talvez seja esta. E porquê psiquiatria? Porque a psiquiatria, até à vista, tem sempre aqui aquele lado... Eu não sei como dizer isto, não é? Tem um bocadinho um lado do preconceito, não é? Tem bastante. Tem bastante o lado do preconceito. Tem aquele lado de que vamos tratar aquilo que se calhar não tem assim tanto tratamento, percebe? Que é quase uma coisa definitiva, para não dizer aqui nada que possa ser ofensivo, porque não é esse o objetivo, mas que eu acho que toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. A verdade é que... Mas como é que alguém que abdica tanto para ser médico, não é? E que parece que ser psiquiatra não é bem ser médico. Sim, talvez agora as coisas estejam a mudar Já não um é bocadinho. assim, pronto. Mas entendo o que eu estou a dizer. Sim. Ia perguntar. Sim. É uma área envolta ainda em muito estigma e na altura ainda mais, não é? Tanto que os doentes estavam sempre separados de outros serviços, até mesmo nos hospitais, não é? Eram sanatórios ou locais à parte, onde eram os agora internamentos. A parte psiquiátrica também ainda é um bocadinho à parte. Mas já está integrada nos hospitais, o que não acontecia anteriormente. Exato. Portanto, entretanto, já houve aqui uma integração dos cuidados de saúde mental nos hospitais e no passado não era assim que acontecia, não é? Estavam perfeitamente separados nos cuidados. Eram noutros hospitais, eram noutras unidades à parte. E eu acho que aquilo que me encantou também aqui nesta área foi o facto de eu não resumir alguém a uma análise, a um exame, a um resultado que me leva a fazer determinado medicamento. Não, eu preciso de conhecer a pessoa, preciso de investir nela para também conseguir compreendê-la, quase como calçar um pouco os sapatos dela e perceber, ok, se eu estivesse no lugar desta pessoa, também o que é que eu faria, o que é que eu estaria a precisar que me apoiassem, que me ajudassem e até que me medicassem, ou não é? O que é que eu precisaria? Engraçado. E não foi assustador para uma menina, porque era uma menina, não é? Sim. A psiquiatria é que é algo, às vezes, um bocadinho poderoso. Para alguns, se calhar, o ser cirurgião e o cortar a pessoa ao meio, para mim, dava logo para eu cair para o lado, pronto. Mas aqui também tem todo este lado muito pesado, não é? De ver aquelas pessoas naquele estado, algumas que estão completamente aliadas da realidade. Não foi assim muito puxado, muito difícil? Não.
Não, porque para mim sempre se revestiu de um interesse muito grande Engraçado. e sempre foi algo que era a matéria que não me cansava de estudar. Era. Sim. Se calhar se eu tivesse outros livros, o livro de otorrino, o livro de, sei lá... Então nunca houve outra especialidade na balança? Até houve. E é curioso porque depois tem a ver com a área que eu me dedico hoje. Por momentos eu pensei também na ginecologia e obstetrícia. Ok. Mas depois achei que de facto um perfil cirúrgico não era o meu. Pois, exato. Então Mais este aqui de falar e de conhecer as pessoas. E então, como é que foi aqui então depois este percurso? Portanto, vai fazendo aqui a escola, não é? A faculdade, que são muitos anos, para ser médico é muitos são anos. 6 anos, sim, são 6 anos. Fiz na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Depois, mais tarde, entrei na minha especialidade no Hospital Garcia de Horta, onde fiz o chamado internato médico, não é? Que é a nossa especialidade. Já na psiquiatria? Já na psiquiatria, sim. E nessa altura, depois, fui-me deparando com áreas muito específicas, porque nós, para fazermos a nossa formação, temos que passar por diferentes estágios, seja na psiquiatria, na neurologia, estamos no serviço de urgências, estamos nas consultas, passamos por diferentes hospitais. Eu fiz formação em vários hospitais da área de Lisboa. Sempre na área de psiquiatria? Sim, mas áreas específicas dentro da psiquiatria. Por exemplo, pedopsiquiatria, psiquiatria geriátrica, internamento, portanto, diferentes valências dentro da psiquiatria, diferentes áreas, que também acabam por ser úteis para a nossa prática geral. E para perceber também aquilo em que se gosta mais de dedicar. Sim, e também para a nossa prática geral, não é? Quando eu tenho alguém a entrar no gabinete, eu não sei o que é que essa pessoa me vai trazer. Portanto, todos nós temos que ter uma formação robusta para todas as áreas, não é? Como é que é uma ida ao psiquiatra? Como é que é uma ida ao psiquiatra? Sim. Eu acredito que possa... Eu acho que muita gente tem medo dessa palavra. Era o que eu ia dizer. Se muita gente tem medo da palavra psicólogo, eu acho que a palavra psiquiatra ainda é um bocadinho mais assustadora. Sim, Pode ser na minha cabeça, mas para mim, se eu tivesse que escolher, pronto. Sim, eu acredito que pode ser, se calhar, à primeira vista intimidante, e também é muito isso que me é devolvido na consulta, e até no início há sempre muita ansiedade, muita expectativa. Porque é que foi indicado para ir ao psiquiatra? Sim, sim. Porque há esta associação a só vai ao psiquiatra quem de facto não tem o seu juízo perfeito. Exato. Não é? Disse isso da palavra. Eu estava a tentar encontrar uma maneira de dizer isto sem ser ofensiva. É isso. Quem não tem o seu juízo perfeito. Quem não tem o seu juízo perfeito, quem não tem força de vontade, quem de certa forma falha para com os outros, não é? É muito esta ideia de quase como se a doença mental não fosse uma doença como as outras, quase como se o nosso cérebro não pudesse adoecer como os outros órgãos, não é? E eu acredito que à primeira vista seja um momento intimidante, e acho que também é aí que tento colocar-me do outro lado da mesa e pensar, ok, com o que esta pessoa me está a trazer, como é que eu posso ajudá-la a desconstruir alguns preconceitos que aqui existem em relação a esta, às vezes até ao seu próprio estado, ao reconhecer e ao achar que pedir ajuda não é uma falha, e ajudá-la a perceber que se calhar ter um tratamento, seja ele farmacológico, seja um encaminhamento para psicologia, por exemplo, é benéfico e pode trazer aqui ganhos na qualidade de vida, se calhar na relação com os filhos, com o marido, e, portanto, que pode aqui também ser uma mais-valia. E o psiquiatra sempre prescreve medicamentos ou nem por isso? Nem sempre precisa de ser assim, porque às vezes as pessoas podem procurar ajuda e ir primeiro a um psiquiatra e, na verdade, eu a fazer uma avaliação e perceber que, se calhar, aquela situação até não precisa muito da minha intervenção. Até, se calhar, encaminho para um psicólogo, por exemplo. O que é aqui a diferença? A diferença é que o psiquiatra é um médico que tem aqui uma formação muito específica no diagnóstico da doença mental e no tratamento farmacológico. Não quer dizer que não haja psiquiatras que também têm formação psicoterapêutica e fazem intervenções neste sentido, mas no geral não é esse o principal, não é? O principal seria aqui a intervenção farmacológica. O psicólogo é um técnico de saúde que tem aqui uma formação também em saúde mental muito abrangente no sentido do diagnóstico, também pode aplicar escalas, mas que sobretudo está vocacionado para intervir, seja em situações de vida, sei lá,
uma adaptação a uma circunstância adversa, um luto, um divórcio, um relacionamento mais difícil, seja uma intervenção em âmbito escolar, portanto, depois também há psicólogos que intervêm em áreas muito diferentes, mas no fundo já tem mais a ver com a adaptação da pessoa, com o trabalho de alguns traços da personalidade, com o trabalho das relações interpessoais, portanto, tudo o que está mais relacionado com o contexto da pessoa. Aqui a intervenção da psiquiatria é mais biológica. Exatamente. E eu estou a fazer estas perguntas porque aproveito que temos o tempo e o espaço para também tirar aqui algumas dúvidas, porque as pessoas não sei se sabem isto tão bem, as diferenças e o que é verdade, o que é que ir aqui, nem sempre ir ali. sabem. E então, quem lhe chega ao consultório, não é? Porque atende hoje num hospital. Eu atendo num hospital, sim. Quem lhe chega ao consultório, quais são as principais razões? Nem falámos aqui da especialização, pois é, fiquei aqui a falar, fiz outras perguntas. Sim. O que é que maioritariamente tem? Talvez eu diria que a maior parte dizemos respeito a perturbações de ansiedade e perturbações depressivas. Portanto, depressão e ansiedade, acho que são assim as palavras-chave do grosso dos diagnósticos. Portanto, quem chega ao hospital porque foi referenciado, chega ao hospital em uma situação de SOS? Pode chegar ao hospital por diferentes vias, por uma referenciação, por exemplo, a partir do centro de saúde, em que o médico de família reconheceu determinados sinais e sintomas, até pode ter tentado uma medicação inicial, mas por algum motivo, por não ter havido resposta, por ter sido uma situação se calhar mais grave, optou por encaminhar para a especialidade, seja através do serviço de urgência, que a pessoa foi observada num contexto de crise e depois justificava-se um acompanhamento mais longitudinal. E basicamente é por aí, portanto as portas de entrada a nível hospitalar talvez sejam um bocadinho estas, talvez também quando há observação interna, por exemplo, vamos supor na minha área, a observação num serviço de obstetrícia ou de ginecologia de alguém que está internado ou que acabou de ter o seu bebê, se houver necessidade pode ficar também referenciada à consulta, obviamente. Quando se vê essa necessidade. Então aqui saltei um bocadinho para saber aqui o seu percurso profissional, portanto, acaba a faculdade, depois como é que foi aqui o seu percurso e esta especialização aqui na área perinatal? Sim, no fundo eu fiz a minha formação como outros médicos de psiquiatria, mas cedo me fui deparando com algumas situações que me despertaram desde logo a curiosidade sobre esta área, porque fui percebendo que havia doentes que estavam grávidas, não sabiam se poderiam continuar a fazer a sua medicação, tinham uma doença mental, faziam medicação, não sabiam se poderiam engravidar, mulheres a amamentar que não sabiam se era compatível fazer uma medicação. Muita gente que deixa de tomar medicamentos. Sim, é verdade, é verdade. E foi ao deparar-me com estas questões que eu pensei, bom, se calhar eu tenho que começar a estudar um bocadinho mais sobre isto, se eu quiser também ajudar estas pessoas, que fui encontrando aqui e ali. E foi aí que me apaixonei por isto, porque percebi assim, calma lá, então, mas a psiquiatria perinatal permite-me tratar, e tratar, eu vou por aqui um tratar entre aspas, mas permite-me tratar duas gerações em simultâneo, porque eu estou a intervir na mãe, mas eu também estou a intervir na futura geração e se calhar estou a intervir numa família que está em construção ou em reconstrução e se calhar consigo aqui trazer algo muito bom. Pessoas ao mesmo tempo. Sim. E ter um impacto geracional e de futuro, que acho que isto é interessantíssimo, que é, se eu ajudar aquela mulher, se calhar eu estou a reduzir também o risco de doença mental nos seus filhos. É verdade, não é? Se calhar estou a quebrar aqui padrões, ou a ajudar a quebrar padrões e estigmas também em relação a esta área. E eu acho que isto, entretanto, fui anexando outras áreas que também agora são, infelizmente, mais prevalentes, como a infertilidade, portanto, que me permitem aqui perceber, ok, se eu estiver perante alguém que está a fazer tratamentos de fertilidade, se a intervenção farmacológica é possível, se é desejável, qual e como, não é? Então fui aqui dedicando e aprofundando, de certa forma, esta minha paixão. E hoje trabalha aqui nesta parte específica, não é? No hospital é nesta parte específica. Sim, também, não é exclusivo, mas trabalho também nesta consulta, nesta valência. Muito bem. Então, aprofundou apaixonadamente esta área, é o que nos referiu na sua biografia, à qual se dedica desde 2022, anexando, como já disse, conhecimentos na área da infertilidade, mas também aqui do luto gestacional e neonatal. Sim. Com um impacto enormíssimo que também tem na saúde mental da mulher, não só, do casal, da família. E são muitas as pessoas que precisa de acompanhar nesta área?
nestas áreas? Sim, porque normalmente as pessoas não vêm apenas com uma questão só, não é? Às vezes quando há um luto estacional, muitas também já me trazem um caminho de infertilidade, não é? Ou de vários lutos estacionais, ou de, na verdade, terem passado por uma situação por exemplo, de luto estacional, mas que entretanto até pode ter evoluído para um quadro mais depressivo e que se calhar na sua gênese até poderá estar aqui a dificultar uma futura gravidez ou o futuro usufruir de uma gravidez que já existe entretanto. Por isso há aqui muitas nuances e muitos caminhos. Usufruir de uma gravidez que já... Portanto, há pessoas que até conseguiram superar essa parte física, não é? Mas que depois não conseguem emocionalmente viver aquilo que têm São agora. gravidezes revestidas de muitos receios, de muitos medos, de muita ansiedade. E é preciso perceber se ela está a ter impacto ou não também. Se já tem critérios, digamos assim, para ser uma perturbação, que também pode ser. E isso já tem consequências que vão além da mulher. Já tem consequências também para o desenvolvimento do bebê. Exatamente, para tudo. Então, tema de hoje, o que é isto da depressão perinatal? A depressão perinatal é também aqui um quadro clínico, uma perturbação, caracterizada por alguns sinais e sintomas que são comuns às outras depressões, mas com a especificidade de ocorrer na gravidez ou até, e aqui o perinatal, o período perinatal estende-se até ao primeiro ano do bebê. Pronto, que é esta parte aqui que não era tão fácil de saber, não é? Depressão, sim, eu acho que tem. O que é preciso, o que é isto da depressão perinatal? O que é preciso para que seja uma depressão? O que é que são aqui estes ou sintomas ou... Sim. Nós muitas vezes temos no pós-parto imediato, e aqui vou-me remeter ao pós-parto porque por causa deste diagnóstico vou referir, pensamos muito no baby blues. Exatamente, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu pensava que era a mesma coisa. Não. Ou seja, o baby blues é um quadro clínico que aparece, nem sequer se pode classificar como uma doença, ele ocorre em cerca de 80% das mulheres. 80%? Sim. No pós-parto imediato, estamos a falar ali dos primeiros 10 dias, 2 semanas. Quer dizer, quase ninguém consegue ficar imune a isso. Estamos a falar, sim, é verdade, estamos a falar de uma irritabilidade, de algum choro, algumas alterações do sono, mas nunca num grau em que impeça a mulher de cuidar de si própria ou do bebê. Portanto, estamos a falar aqui de algo que é autolimitado, geralmente requer uma rede de suporte, um olhar atento, mas na maior parte dos casos acaba por remitir neste timing que eu referi. E que tem muito a ver com as hormonas, não é? Tem a ver com as hormonas também, tem a ver com as alterações, a própria exigência do papel da maternidade, não é? Esta transição social. Sabe que isto é difícil. Sim. E há aqui um contributo biológico, mas também social, portanto, nesta adaptação à maternidade. E daí haver esta confusão de será que eu estou com uma depressão ou estou com um baby blues? Pois bem, se nós estivermos a falar de uma depressão, estamos a falar de um quadro habitualmente mais grave, mais prolongado, portanto, não se espera que remita sozinho. Estamos a falar de uma tristeza muito persistente, perda de prazer nas atividades, inclusivamente a perda de interesse e de prazer na relação com o bebê. Estamos a falar da incapacidade de cuidar de si própria, de ir a uma consulta, de tomar banho, de cuidar do bebê, até ter dificuldade em expressar afeto por ele, alterações do sono, alterações do apetite, mas coisas que têm uma intensidade tal que trazem muita disfuncionalidade a esta família e a esta vinculação. Muito bem. E então, qual é a prevalência desta depressão perinatal? Acontece muito? Às vezes achamos que são casos isolados, sim, não é frequente, mas são muito vividos às vezes no silêncio, não só porque são quadros que talvez ainda não sejam devidamente reconhecidos, é difícil, não é? Muitas vezes, isso não é nada, isso é o cansaço, isso vai passar. É normal, isso é normal da maternidade e muitas vezes já não é, já não estamos no campo da adaptação, já estamos no campo da doença. Estamos a falar de 25% a 30% das mulheres. Muitas vezes já começa na gravidez, não é? O perinatal aqui engloba não só a depressão pós-parto, mas muitas destas mulheres já tinham sintomas depressivos na gravidez, muitas vezes não foram diagnosticados ou que parece que depois do bebê nascer, lá está, há um grande esforço, o parto alguns partos correm melhor, outros pior, mas a verdade é que é algo muito, muito forte. Normalmente na gravidez, poderá haver também gravidez que não corram tão bem e que foram acompanhadas de outras coisas, mas numa gravidez, vamos lá, dita normal, supostamente é um momento de alegria, não é? Mas nem sempre é. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é.
E não quer dizer que todas as pessoas tenham um critério para depressão, mas acho que às vezes também há esta ideia muito romantizada da maternidade, como se não houvessem desafios pelo caminho e como se houvesse obrigatoriamente esta sensação de eu tenho que estar impecável, os meus filhos impecáveis, a casa impecável e toda a gente sorridente. Portanto, isto não é assim. Não é assim tão fácil, tem os seus desafios, portanto é uma parte gratificante, obviamente, mas também tem uma parte que não podemos desprezar e encontrar até aquele termo de comparação que muitas mães têm de a outra mãe consegue e eu não consigo, é porque sou inferior, é porque não tenho valor, é porque não sou eficaz como mãe. E é preciso perceber se estas crenças também já não estão associadas a outros sintomas, como eu referi, de facto a um quadro depressivo. E há pessoas que têm mais propensão a isto do que outras? Sim, sim. Quando nós falamos de depressão perinatal, há fatores de risco muito bem identificados na literatura, ou seja, que nos dizem que, por exemplo, em termos familiares, alguém que tenha familiares de primeiro grau com história de depressão tem realmente um risco acrescido. Familiares de primeiro grau com história de Mães, depressão. irmãs, tias, por exemplo, que têm aqui já um historial de depressão, podem ter um risco acrescido de ter também. A própria pessoa, se tiver uma história pessoal de depressão prévia, antes da gravidez, antes do pós-parto, também tem um risco acrescido de vir a ter uma recorrência. E de alguma maneira a gravidez pode, mesmo correndo tudo bem, pode ser um potenciador desta fragilidade que então já existe, não é, na pessoa? Nós sabemos que as alterações hormonais assim o podem ditar, não como uma sentença, obviamente, não é? Isto não acontece com todas as pessoas, mas sabemos que as hormonas têm um papel importante, sobretudo no pós-parto, sobretudo em pessoas já vulneráveis e que já têm uma história pessoal ou familiar prévia. Mas temos outros fatores de risco também, não é? Sabemos que talvez aqui as mães que têm o primeiro filho, não é? A primiparidade, como nós chamamos, primiparidade. É um fator de risco também. Fator de risco, o primeiro. Sim, o primeiro filho, assim. Também as complicações obstétricas, estivemos a falar de um bebê prematuro, de um bebê de baixo peso, estivemos a falar de complicações no parto, privação de sono num trabalho de parto muito prolongado, por exemplo, são também fatores de risco importantes. E depois temos toda a outra vertente mais social e de adaptação que também o pode contribuir, sejam dificuldades conjugais, familiares, dificuldades financeiras, a presença de violência, por exemplo, violência doméstica. Claro. Sabemos que são tudo fatores aqui a contribuir para este risco. Pois. E ainda há muita vergonha de assumir isto. Sem dúvida. Há pessoas, há bocado estava a falar que percebeu no ambiente hospitalar que, por exemplo, alguém que esteja na obstetrícia pode ser indicado para ser visto pelo psiquiatra. Já aconteceu chegar lá e a pessoa achar que não faz sentido? Acontece muitas vezes as pessoas terem dificuldade em reconhecer que precisam de ajuda e às vezes precisam de ser também, de certa forma, educadas a entender que aqueles sinais e sintomas já lhes estão a roubar demasiado em termos de qualidade de vida. Isto às vezes não é muito evidente, não é? Porque no meio do cansaço, da privação de sono, de um trabalho de parto difícil, das visitas, de quem quer que seja, é difícil perceber, se calhar o que eu estou a sentir não é só cansaço e se calhar não é vergonha nenhuma eu pedir ajuda, mas muitas vezes é, não é? Há vergonha, há culpa, porque há esta sensação de então, mas se eu não estou a ser capaz, se eu estou a sentir-me desta forma, é porque eu não sou boa mãe. E agora há um filho para cuidar, não é? E agora há um filho para cuidar, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter força de vontade. É verdade, tem que ser super mulher. Como se o cérebro não fosse um órgão como os outros e não precisasse de tratamento, não é? Porque muitas vezes nós pensamos assim, então, mas se eu tiver que fazer um medicamento para a tensão, para a diabetes, eu vou fazer? Porque é que é tão difícil aceitar que o nosso cérebro também adoece, não é? Pois. Porque estas doenças mentais que estamos a falar, esta doença mental tem a ver com o cérebro. Muitas vezes com as emoções. É no nosso cérebro que reside a doença mental. Isto é difícil de aceitar porque é lá que está a nossa personalidade, é através dele que nós trabalhamos e nos relacionamos com as outras pessoas e é muito difícil percebermos que se calhar isto acaba por ser muito íntimo, não é? Isto tem a ver com a nossa identidade muitas vezes. Como assim eu estou doente, não é? Porque lá está, por causa do estigma que nós falámos inicialmente. E no período perinatal este estigma é ainda maior, porque na verdade temos esta dificuldade em dizer assim, eu estou doente, eu preciso de ajuda, mas como assim? A maternidade que eu idealizei não foi esta. Eu pensei que ia ser de outra forma. É difícil reconhecer que eu não estou, se calhar, a gostar tanto disto como pensava. Não é? E a pessoa, muitas vezes, ela própria não assume. É difícil e às vezes é preciso, às vezes já chegam numa fase em que, infelizmente, já passou algum tempo até esse reconhecimento existir.
e até a pessoa perceber, se calhar eu preciso mesmo de pedir Já ajuda. passou tempo demais, não é? Se calhar eu preciso, e então, entretanto, há a procura ou de um psicólogo, de um psiquiatra, do médico de família, do obstetra, que aqui qualquer elemento da rede de apoio será muito valioso para sinalizar estas mulheres. Para as ajudar. E então, alguém que esteja ao lado, não é? O que é que são aqui os sinais que deve estar alerta durante a gravidez já? Portanto, há mulheres que não têm, não é? Infelizmente. Mas para quem tem, o que é que são aqui os sinais de alerta e sintomas comuns aqui da depressão? No antes e no depois do parto? Nesta parte perinatal. Sim, sim. No fundo estamos a falar desta tristeza muito persistente, perda de prazer nas coisas e de interesse, pessoa que tem tendência a isolar-se mais ou a estar menos comunicativa do que aquilo que é o seu padrão habitual, que não dorme ou dorme muito, dorme demais, é capaz de passar muitas horas deitada, com pouca energia. Mas é porque a pessoa depois pode achar, é porque está grávida, está cansada, é porque o bebê está muito cansada, foi muito exigente. Sim. Normalmente não temos um sintoma só e isso também nos permite estar mais alerta, não é? As alterações do apetite, o facto da pessoa não comer da mesma forma ou não comer, ter menos apetite do que o seu habitual, às vezes até associada à ansiedade, porque os sintomas depressivos também podem ter sintomas ansiosos aqui também em simultâneo. Por acaso lembro que já falámos aqui da diferença ansiedade e depressão, que é aquela ideia, a depressão é uma coisa muito em que a pessoa fica aqui sem reação e a ansiedade é quase o contrário. A ansiedade é uma preocupação, um medo constante. Não é? Sim, sim, sim. E muitas vezes há esta preocupação em verificar se está tudo bem com o bebê. Por exemplo, no pós-parto, será que o bebê está a respirar? Será que ele está limpo? Será que lhe tocaram assim ou assado? Será que é melhor eu lavar? Ou seja, aqui, será que eu fiz mal ao bebê? Será que eu devo fazer outra coisa? Será que eu fiz errado? Se calhar é melhor alguém estar ao meu lado enquanto eu estou a cuidar dele. Ou durante a gravidez. Ou verificar, por exemplo, através de ecografias sucessivas, consultas que acabam por ser excessivas, aqui no sentido de procurar uma segurança e um controle que, no fundo, está aqui na gênese, algo ansioso. Muito bem. Então, quais é que são as consequências? Há bocado falava que uma das coisas que a fascinou nisto é que ao tratar uma mãe, podia estar a tratar toda uma família. Sim. E a quebrar aqui um ciclo de doença. Ciclo, não é, de doença, porque até já referiu que quem tem alguém em primeiro grau que tenha sofrido depressão poderá ser mais propensa a isso. Será mais propensa a isso? Não quer dizer que, sim, que seja uma sentença marcado. É um risco. Exato, é um risco. Então, quais é que são as consequências da falta de tratamento? Aqui na mãe, em tudo, na realidade. Sim, sim, sim. Nós temos risco para a mãe, obviamente, não havendo um tratamento, há uma tendência ao agravamento ou até à cronicidade do quadro, não é? Temos aqui, portanto, ficar tornar-se arrastado, exatamente, ou recorrente. Temos aqui inevitáveis consequências para o bebê, seja na gravidez. Nós sabemos que as mães deprimidas têm aqui um risco maior de ter bebés de baixo peso, bebés prematuros, terem mais complicações ou mais malformações congénitas. Às vezes isto é associado à medicação, mas esquecemos que pondo os pratos na balança também a depressão pode causar estas coisas. Já vamos falar da medicação aqui, que é algo muito importante. E depois quando o bebê nasce, não é? As mães deprimidas interrompem a amamentação mais precocemente, que também vem na experiência algo que não é assim tão gratificante. Isto tem consequências para o bebê, até para a própria vinculação. Temos mães que não expressando o afeto, não é, da mesma forma, as emoções da mesma forma, é através delas que o bebê se regula. Ligados, não é? Há dificuldade na vinculação, nesta ligação, mas também no próprio neurodesenvolvimento do bebê, porque ele precisa dessa expressão emocional da mãe para se regular e para se desenvolver. E isto é inevitavelmente comprometido nestas situações. E depois falamos aqui toda uma dinâmica familiar, não é? Porque uma mãe deprimida, se falarmos em termos do casal, o homem também, pensando aqui no pai, terá um risco superior dele próprio ter depressão paterna. Sim, claro, portanto, claro. Depressão perinatal paterna tem um risco maior. Também existe? Existe, sim, senhor. Sempre porque a mãe... Sempre? Não porque sempre. Não, porque não parece que eu estou a culpar alguém, não é isso? Sempre que a mãe está, ou mesmo que a mãe não esteja em depressão, não é possível o pai ter depressão paterna. Não é obrigatório que porque a mãe está, o pai também esteja. Sabemos é que porque a mãe está deprimida, há um risco maior de o pai também vir a estar. Mas, ou seja, o pai não fica deprimido se a mãe não estiver? Pode ficar. Também é pode independente. Ficar. Sim, é sim, independente sim, um do outro. Sim, sim, sim. E depois aqui nos homens temos a expressão, muitas vezes, da depressão de uma forma um bocadinho diferente. Que enquanto que nós estamos habituados àquela expressão do choro, da tristeza na mulher,
No homem nós se calhar não vamos encontrar isso, vamos encontrar mais irritabilidade, mais agressividade, a procura de substâncias psicoativas. Pois é toda uma É outra... uma manifestação muito diferente, tipicamente, não é? Não quer dizer que seja em absoluto para todos os casos. Mas acontece? Sim. Nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Porque também não há muita informação ainda sobre esta depressão. Porque os homens também são mais... É mais difícil procurarem ajuda e sim. Exato, sim. ainda são mais recatados. Já há estigma com as mulheres, então com os homens ainda mais, não é? Sim, sim. Talvez haja aqui uma dificuldade também maior em procurar ajuda. E uma coisa que era importante aqui falar e que já falámos um bocadinho, então, é possível ou não o uso de psicofármacos? Esta palavra difícil, portanto, medicamentos aqui para a parte do cérebro, Sim, não é? sim, Como sim, já disse, durante a gravidez e a amamentação. É possível, sim. Se há coisa que eu costumo dizer sempre é ninguém precisa de escolher entre tratar a sua doença mental e escolher, por exemplo, amamentar ou engravidar. Não é preciso escolher. Felizmente já temos, e a ciência já evoluiu no sentido de nos mostrar que há medicamentos seguros, seja para a pré-conceição, enquanto há esta tentativa de engravidar, ou tratamentos de fertilidade, seja numa gravidez... Mesmo para tratamentos de fertilidade? Sim, muitas vezes a caminhada da fertilidade, não é? É dura, não é? E não é, ninguém é isento de ficar ansioso ou deprimido nessa fase. E é importante saber que pode-se fazer medicação sem comprometer o sucesso dos tratamentos ou a sua continuidade se o casal assim desejar. E assim também na gravidez e no pós-parto. Portanto, não é necessário, por exemplo, e há muito este mito de eu tenho que interromper a medicação para poder tratar e eu não quero e, portanto, eu prefiro não me tratar. Não tem de ser dessa forma. Porque há muita gente que deixa de tomar os medicamentos porque sabe que está grávida ou porque... Sim, há uma interrupção abrupta com às vezes consequências muito desastrosas, porque se a pessoa fazia medicação era porque precisava dela. Sim, exatamente. E às vezes há logo um agravamento muito forte e muito abrupto, ou uma recorrência daquilo que já era uma história de doença mental prévia. Qual é que seria o procedimento normal de uma pessoa que já é acompanhada em psiquiatria ou que tem aqui os medicamentos, não sei se já são tipo crónicos? Sim, vamos imaginar alguém que tem uma depressão e que tem determinada medicação, seja ela qual for, e que entretanto planeia começar a tentar engravidar ou que até aparece um teste de gravidez positivo. Sim, às vezes a pessoa não planeou. Não é planeado. Eu acho que se calhar se planear a pessoa já vai ao médico, digo eu, acho eu. Vai ao médico aqui, vai, se é acompanhado por este especialista por aquele, vai falar. Mas imagine, lá está que acontece, que a pessoa não planeou, se calhar era a última coisa que queria, mas aconteceu. Sim, o ideal é procurar aqui uma consulta com uma brevidade curta e entrar aqui em contacto, seja com o médico assistente, pode ser o médico de família ou o obstetra, ou se achar por bem, assumindo que tem também este acompanhamento, marcar uma consulta de psiquiatria para se verificar se esta medicação é segura ou se tem que ser mudada de alguma forma. Há medicação que é segura e outra que não é? Sim. Sim, nem todos são possíveis. Exatamente. Muitos já podem ser utilizados, mas nem todos são possíveis e há outros que são perfeitamente contraindicados. Aliás, eu acho que quem alguma vez leu bula, seja do que for, que é aquele papelinho que vem nos medicamentos, quase todos, se estiver grávida ou a amamentar, fale com o seu médico. Sim. Se estiver grávida, fale com o seu médico. Sim. E essa é a mensagem principal. Procurar o médico, procurar o psiquiatra, o obstetra, o médico de família. Quem aqui poderá ser o apoio mais célere e mais próximo para tentar esclarecer se esta medicação é possível de ser continuada ou não, o que ajuste é que pode ser feito. Se não, se calhar há outra de substituição, que podendo ou não ser tão eficaz, mas vai dar aqui um melhor de dois mundos, vamos assim dizer. Sim, no fundo põe-se os pratos na balança e percebe-se esta medicação, por exemplo, se a medicação for segura e a pessoa estiver estabilizada, vai-se manter habitualmente, não há necessidade de fazer trocas. Mas se não for segura, se considerar que há uma alternativa melhor, pode ser feito aqui uma mudança gradual, com supervisão médica e que permite uma melhor segurança na gravidez. E por isso, claro que aquilo que é desejável é esta procura de uma ajuda profissional e especializada também. Porque claramente há medicamentos que põem em risco, não é? A gravidez, e quem está grávida ou desejou durante muito tempo, como estávamos aqui a falar, ter um bebê, não quer arriscar isso, mas na realidade, se a pessoa não estiver bem mentalmente, também a gravidez acaba por ficar em risco. Completamente. E essa é que é também aqui o âmago da questão, que é, às vezes, esta associação da medicação a fazer mal ao bebê e esquecemos que a própria doença mental também faz mal ao bebê.
Também estamos a falar de bebés que se calhar serão mais irritáveis, o seu neurodesenvolvimento não ocorre da mesma forma, que se calhar precisamos aqui, temos um bebé mais irritável e é importante esta supervisão. O ideal seria sempre, mas isto o perfeito não existe, seria na pré-conceição, obviamente, haver esta procura de... Se ajustar aquilo que estava a falar de gradualmente, se tiver que mudar alguma coisa já muda, assim se quando vier a gravidez já está tudo aqui mais em águas tranquilas. Exatamente. Pronto. E na amamentação é a mesma situação? Na amamentação, geralmente, se a pessoa fez medicação... durante a gravidez já se está a cautelar uma medicação que é segura nas diferentes fases, portanto já é uma medicação que vai ser mantida durante a amamentação. Muitas vezes, quando os quadros são inaugurais, que frequentemente são no pós-parto, então aí escolhe-se uma medicação que seja compatível com a manutenção do aleitamento. E felizmente temos ainda mais opções do que tínhamos na gravidez. Mais ainda? A sério? Na amamentação temos mais escolha. Sim, temos mais escolha. Pensei que é ao contrário, porque ali vai acabar por entrar para o bebê, não é no leite. Mas é possível fazer estudos mais abrangentes na amamentação do que na gravidez, até por motivos éticos, não é? Na gravidez não é possível fazer tantos estudos, na amamentação... Portanto, há mais certeza de que aquilo não vai ser prejudicial? Sim, no fundo os medicamentos são classificados consoante a sua segurança para a amamentação e isso tem em conta a concentração que o medicamento passa para o leite. E a acumulação, no fundo, que faz e os efeitos que poderá ter no bebê. Portanto, e felizmente na amamentação também temos escolhas que nos permitem tratar, sim. E então, quais são os mitos mais frequentes? Eu acho que já falámos aqui deste uso dos psicofármacos. Sim. Eu acho que os mitos mais frequentes são os relacionados com o estigma, não é? Se eu procurar ajuda é porque eu não estou no meu perfeito juízo, é porque eu sou uma mãe, não sou uma mãe suficiente, estou a falhar, não é? E há esta ideia de se eu fizer medicamentos eu também não vou ser capaz de cuidar do meu bebê. É uma das ideias também. Se calhar eu vou andar a dormir... Dopada, não é? Se calhar esta ideia de eu vou andar sonolenta durante todo o dia, não vou ser capaz de cuidar do meu bebê. Se calhar se ele precisar de alguma coisa à noite eu não vou conseguir, vai ter que ser outra pessoa a fazer por mim. Como é que é isso? Não precisam ser os medicamentos, não são todos sedativos, felizmente lá está. Conseguimos fazer boas escolhas, conseguimos um bom compromisso entre, por exemplo, tratar a depressão e continuar a cuidar do bebê durante o dia. Não há nós colocamos os medicamentos como sociedade, colocamos os medicamentos da psiquiatria, vamos dizer assim, todos dentro de um saco, como se fossem todos iguais. É para dormir o dia todo. Exatamente. E pronto. E não são assim. Há medicamentos que são sedativos e há outros que são exatamente o oposto e há outros que são que aumentam o apetite de facto, porque também há esta preocupação do aumento de peso e há outros que diminuem o apetite e há outros que são completamente neutros e, portanto, o que tem que ser feito é uma boa escolha da medicação, o manejar da medicação é aqui muito importante, porque vai ter uma grande repercussão na maternidade, na gravidez, no pós-parto, na forma como o casal, a mulher se vai adaptar também a esta situação. E na realidade é o mesmo ponto que já falámos várias vezes, que é se a mulher estiver bem ou no seu melhor que conseguir, isto vai ser o mais benéfico para toda a gente, ela própria e todos os que a rodeiam. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E para ela também vai ser muito mais gratificante toda esta adaptação, não é, à maternidade. Além dos psicofármacos, além dos medicamentos, há alguma coisa que se pode fazer? Há algumas outras estratégias de tratamento que são eficazes nesta altura? Sim. Não creio que exista psiquiatria perinatal sem psicologia perinatal. E felizmente já existem também muitas psicólogas e psicólogos dedicados a esta área e que facilmente nós articulamos para proporcionar ali um encontro, não é? Algo multidisciplinar que permita prestar um melhor serviço também consoante as necessidades, porque muitas vezes nós podemos ter ansiedade, mas temos também questões de adaptação à maternidade, à vinculação, do sono do bebê, coisas que já não passarão aqui por fármacos, mas por algumas estratégias que a própria psicologia poderá aqui dar, portanto... E há alguma coisa que se pode fazer que seja uma medida preventiva? Rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio é aquilo que mais preventivo pode existir na doença mental perinatal e que é também, na sua ausência, um fator de risco importante. Esta rede de apoio pode ser
familiar, podem ser amigos, podem ser vizinhos, não é? Mas também pode ser uma rede de apoio dos profissionais de saúde de confiança que estão em torno daquela família, seja o pediatra, seja a fisioterapeuta pélvica, seja a psicóloga, seja a enfermeira, quem seja, não é? Que visita aquela família, que olha para aquela família. Nós não temos muito isso aqui, não é? Assim, de uma forma estruturada ainda não existe, é verdade. Não temos... Eu, por acaso, a enfermeira do meu centro de saúde foi lá à casa. Mas eu acho que foi porque eu me esqueci de uma série de coisas que eu estava assim meia avoada depois de ter tido o bebê. Mas ela foi lá à casa, mas acho que é um processo comum ali na freguesia, que vão ver, não sei, que ela foi lá, mas foi lá, pronto. Claro, e por exemplo, olha... Parece que não, mas isso foi uma... Ela não foi lá quase fazer nada, o meu filho ainda fez xixi em cima dela quando ela veio e tudo. Mas eu acho que aquilo, lá está, trouxe uma tranquilidade de alguém que sabe, não é? Porque nós, no fundo, temos um bebê em casa e não sabemos nada daquilo. E que muitas vezes vai olhar para o bebê, mas também vai olhar para a mãe. Sim, sim. E espero que assim seja, não é? Que sinaliza também e pode sinalizar a necessidade de uma ajuda adicional, aqui em termos de saúde mental. E, portanto, esta rede de apoio acho que seria aqui a medida preventiva mais importante de qualquer mulher e casal em pós-parto, por exemplo, ou durante a gravidez. E haver aqui muito esta abertura de falar se eu não estou bem, sem sentir que é condenado, não é? Sim, sim. Que é condenada neste caso. Sim, sim, sem sentir que mas todas as mães estão tão bem, corre tudo tão bem e eu é que estou assim. Esta sensação de isolamento, de solidão, e na verdade às vezes estão várias mulheres a sofrer na sua solidão. Ninguém diz nada. Exatamente, está cada uma no seu quadrado, como diz o Panda. É preciso falar sobre isto e felizmente já começam a existir círculos de mães. Nós temos falado muito aqui, portanto se alguém nos estiver a ver, a ouvir, procure no YouTube, porque de certeza já está lá disponível várias, desde associações, desde profissionais, desde psicólogos, desde grupos de mulheres, portanto vários tipos de apoio que existem exatamente para isto. Sim, sim. Grupos de suporte, grupos de apoio, para que ninguém tenha que se sentir sozinho, ninguém sinta que é... Pessoas que fazem preparação para o parto e que, no fundo, não é só a preparação para o parto em si, mas para toda esta adaptação que vem a seguir. Sim, sim. Que não seja só a preparação para a amamentação, sim, para o sono, que seja a preparação também para reconhecer o mais precocemente possível os sinais e os sintomas de quando não se está bem. E que não é fraqueza pedir ajuda e que é necessária, e até saber já quem é que eu posso pedir ajuda se eu me sentir assim. Já ter lá a rede de contactos, a rede de apoio, lá está. Já estar lá. Em 2023 criou um projeto que visa promover aqui a literacia em saúde mental perinatal. Fala-nos disso. Este foi um projeto muito pensado, durante alguns meses fui adiando, no fundo talvez com um senso de muita responsabilidade do que poderia ser ter uma voz nesta área, mas depois achei que, e fui incentivada também por algumas pessoas próximas pela sua rede de apoio. Pela minha rede de apoio, a não adiar e agradeço-lhes muito por isso, não é? Esta ideia de, não, tu tens de falar, tu gostas, tu podes comunicar sobre isto e muitas pessoas vão beneficiar de boa informação, de informação fidedigna sobre isto. Elas vão procurar, se calhar, ajuda, vão saber o que é que passa com elas. É muito importante hoje nas redes sociais, nós temos tudo, toda a gente fala sobre tudo, que na realidade é só abrir uma conta e falar. Sim, sim. Não é? Mas aquilo que falava da informação fidedigna é muito, muito importante. Nós, infelizmente, não temos uma literacia para a saúde muito grande no nosso país. Principalmente para a mental. E para a mental ainda menos, não é? Para a perinatal talvez ainda menos, porque também lá está, um assunto cheio de culpa e cheio de vergonha. A maternidade já tem tantas culpas, esta é mais uma e, portanto, esta informação é importante. Este projeto procura mesmo levar isso de uma forma próxima, descomplicada, levar informação que permita perceber, ok, eu estou-me a identificar com isto, será que eu preciso de ajuda? Posso perguntar, posso deixar um comentário, posso... enviar isto para alguém próximo que teve agora bebê há pouco tempo, será que essa pessoa poderá estar a precisar desta informação? Pois, então é muito importante. Sim. Então o que é que podem encontrar nas suas redes sociais? No fundo podem encontrar, lá está, informação, disponibilidade, empatia, podem procurar vimos aqui algumas fotografias de alguns conteúdos. De alguns conteúdos, sim. Mas o quê? Aqui, para quem? No gravidez? Fundo, sim, no fundo eu procuro falar aqui, são mulheres sobretudo, o meu público-alvo acabam por ser mulheres que estão aqui numa situação de pré-conceição,
de gravidez, de pós-parto, num luto gestacional ou neonatal, numa jornada de infertilidade e que, pela dureza e pelos desafios destas próprias fases de vida, estão com problemas de saúde mental, estão com sintomas de uma doença mental, têm dúvidas se de facto o que sentem pode enquadrar-se numa doença mental e precisam de uma ajuda, precisam de procurar alguém que as possa esclarecer. E também outra coisa que tem vindo a ser muito proveitosa é aliar os meus conhecimentos aos conhecimentos de pessoas de áreas complementares, seja da nutrição, seja da psicologia, seja uma personal trainer também dedicada a esta área. Portanto, há valências complementares e que muitas vezes nós podemos aqui falar de exercício físico e saúde mental perinatal, podemos falar do sono do bebê, podemos falar de como é que a nutrição pode interferir aqui também com a fertilidade e a saúde mental. Portanto, todas estas áreas... Não com a saúde mental, já falámos da nutrição com a fertilidade. Sim, no fundo, tentar perceber que estas áreas se podem interligar e constituir a rede de apoio que tantas pessoas precisam. E pronto, ao irem às suas redes sociais, eu por acaso estava aqui agora a pensar numa coisa, não sei, porque tem aqui duas coisas muito diferentes, que é as pessoas que têm o bebê e as pessoas que não conseguem ter o bebê ou por algum tempo perderam. Não é às vezes difícil entrar numa página que só tem coisas de bebés e depois no meio tem lá alguma coisa que não tem? Entendo, mas também... não falo de temas... As pessoas que consultam os meus conteúdos não vão lá ver coisas na sua melhor fase de vida, não é? Não diz respeito habitualmente a uma grande alegria ou às roupinhas, àquela parte bonita, não é? E gratificante da maternidade. Quando nós falamos de uma mulher deprimida, aquela depressão ou aquela ansiedade ou aquela perturbação obsessiva ou compulsiva vai ter pontos em comum. Esteja grávida, esteja no pós-parto, esteja num caminho de infertilidade. Talvez as nuances e o contexto possam ser diferentes, mas o âmago, o núcleo, é semelhante. E muitas vezes as que já conseguiram o seu bebê passaram por jornadas que outras mulheres estão a passar agora. Portanto, aqui acaba por ser um bocadinho um ciclo. Sim. Encontrar. Então, quais são as suas redes sociais e como é que a podem contactar? Ali para aquela então, as minhas redes sociais são através do Instagram, @doutoracatiasantos.psic. É lá que podem consultar também aqui os meus conteúdos e ler mais informação sobre estas temáticas. E também o meu e-mail, katiasantos.psicperinatal@gmail.com. Através desse e-mail eu estou disponível para questões, para pedidos de ajuda, para agendamentos de consultas, aquilo que também considerarem que eu possa ajudar. Portanto, podem agendar uma consulta consigo? Sim. Faz consultas online? Faço consultas online, sim, também. Portanto, qualquer pessoa em qualquer lado que nos esteja a ver agora pode entrar em contacto e ter uma consulta online? Sim, sim. Sim. Felizmente isso facilita muito também. Às vezes faço consultas com bebés no colo, bebés na mama. Depois, tem que ser. E é assim que deve ser também, para conforto de todos. Muito bem. Sempre nesta área perinatal? Sim. Sim, pronto. É este foco, esta especialização. Sim, sim. Muito obrigada, doutora, por ter estado aqui. Obrigada. Foi um gosto de recebê-la. Espero que se tenha sentido bem também aqui no nosso sofá a conversar e acredito que hoje contribuímos aqui muito para a literacia aqui da saúde mental perinatal sem dúvida. E alertarmos aqui para que as pessoas possam pedir ajuda se identificaram com alguma das situações. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. E nós vamos terminar aqui o nosso programa, pois hoje falámos aqui de depressão perinatal. Eu sei que é daqueles assuntos que nem sempre não são tão cor-de-rosas, não é? O nosso programa é cor-de-rosa, mas não são tão cor-de-rosas, mas acredito sempre que o fazemos da maneira mais cor-de-rosa que existe, que é demonstrar que existe possibilidade de ajuda, demonstrar que não tem que ficar assim, demonstrar que há sintomas que são sinais de alerta, portanto, vá pedir ajuda e que realmente as pessoas não ficaram assim a vida toda e com ajuda, aqui com algum tempo também, alguma consistência, como sempre falamos nestas áreas da saúde, é preciso aqui consistência, com certeza vai tudo ficar melhor, mais fácil e um dia vai ser só uma história para contar e ajudar outros. É nisto que nós acreditamos. Então já sabes, estamos de segunda a sexta-feira aqui às 15 horas para trazer até si sempre mulheres inspiradoras, hoje aqui com muito conteúdo, portanto,
passa no nosso canal do YouTube, partilha este programa, porque com certeza este é daqueles programas que tem mesmo que ser partilhado. E seja como for, faça sempre um sorriso, ajuda um bocadinho. Beijinhos.